Alô, meu amigo do Dedicação Delta, seja muito bem-vindo. A gente começa agora a nossa revisão de maratona de questões da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, na disciplina de Direito Penal. A mim me toca discutir contigo algumas questões muito importantes dessa relevante banca examinadora. Eu trouxe pra gente muitas questões de algumas carreiras diferentes, a maioria delas delegado de polícia, mas nem todas. A gente também vai se deparar com algumas questões do Ministério Público e da magistratura organizadas pela Fundação Getúlio Vargas. Por qual motivo? Porque essa banca repete muitas questões entre carreiras diferentes. A gente tem feito uma enorme reconstrução das principais questões cobradas pela Fundação Getúlio Vargas desde a publicação do nosso último edital organizado por essa banca, edital para delegado de Polícia Civil de Minas, e, portanto, nós temos compreendido muito bem qual é o perfil dessa banca. A FGV costuma repetir temas, costuma repetir inclusive o modo de realizar as questões. Não raras vezes nós encontramos questões idênticas, caso concreto, exatamente igual, só com o nome do personagem diferenciado, e essas coisas então tendem a se repetir. Por isso, não negligencie, tanto quanto for possível dentro da tua rotina de estudos, realizar questões objetivas também de outras carreiras que a mesma banca organizou. Porque essa banca, em específico, tem uma tradição de repetir matéria, repetir o modo de elaboração de questões, repetir os casos concretos. Já aconteceu dezenas de vezes com vários concursos, inclusive até com concursos que nem são de carreiras jurídicas, como guardas municipais. Nós discutimos isso um pouco lá na disciplina de criminologia também comigo. Se você não me conhece, o meu nome é Rodrigo Barcelos, eu sou o primeiro colocado do meu concurso para delegado de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais em 2018. Sou professor de Direito Penal, de Processo Penal, Criminologia e várias outras disciplinas. Tenho aqui também na nossa maratona a disciplina de Criminologia, igualmente comigo. Sou doutorando e mestre em Direito Penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E temos aqui muitas questões para trabalharmos direito penal, tanto parte geral quanto parte especial. Vejamos o que a FGV nos tem a oferecer. Vou tentar fazer contigo, tanto quanto seja possível e didático, uma sequência propedêutica desde os elementos mais introdutórios de direito penal, ou seja, conceitos básicos, princípios, depois parte geral, categorias gerais da teoria do crime e parte especial, alguns crimes. Antes de mais nada, eu já quero te deixar um certo insight sobre o que eu tenho percebido das últimas questões da Fundação Getúlio Vargas. Primeiro, trata-se de uma banca examinadora que, em sua amplíssima maioria, gosta de trabalhar com casinhos concretos, com perguntinhas que narram uma situação hipotética e pedem para que você tipifique o caso. Portanto, a maioria das questões dessa banca é composta por questões envolvendo parte especial ou crimes em espécie vistos sob a ótica da parte geral. Então, causas de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade, pensadas dentro de um caso concreto, há muitíssimas questões que propõem nas assertivas a opção de você marcar que o fato é atípico, muitas questões. Então, a parte especial tem que ganhar de você nessa reta final de preparação um foco exacerbado e também a resolução de casos concretos. Mas isso não significa dizer que nós não temos, nos últimos concursos da Fundação Getúlio Vargas, muitas questões de parte geral. Temos as teóricas se consubstanciam num número, quer dizer, as teóricas consubstanciam um número menos relevante, mas ainda assim há algumas questões teóricas, como esta que nós vemos da Polícia Civil de Santa Catarina no ano de 2024, FGV, Delegado de Polícia. Acerca dos princípios penais, assinale a alternativa correta. Essa é uma questão introdutória que cobra princípios do direito penal, mas é uma questão bastante fácil. Isso aqui é a aula 1 de direito penal, eu tenho certeza que você saberia responder. Letra A diz que o princípio da intranscendência pressupõe que o direito penal só pode incidir nas hipóteses em que há lesão ou risco de lesão a um bem jurídico. Não está correto, porque a assertiva mistura duas coisas distintas. Primeiro, um princípio que existe em direito penal, e é um princípio absolutamente relevante, o princípio da intranscendência, mas o conceito atrelado a ele vem aqui em erro. Trata-se o princípio da intranscendência, ou chamado por Eugênio Raul Zaffaroni e Nilo Batista de princípio da transcendência mínima, de um princípio relevante que não diz respeito a essa ideia de lesão, risco de lesão a bem jurídico, mas sim a noção
sim a noção de que a pena não pode passar da pessoa do condenado. E essa ideia de um princípio segundo o qual o direito penal só pode incidir nas hipóteses em que a lesão ou risco de lesão é um bem jurídico, isto é atrelado ao princípio da lesividade. E aqui eu quero te deixar, sobretudo se você fará delegado de Polícia Civil de Minas Gerais, que também será organizado pela Fundação Getúlio Vargas, um pequeno insight. Olha, aqui a FGV usou a expressão o direito penal só pode incidir nas hipóteses em que há lesão ou risco de lesão é um bem jurídico. Tá certo, isso aqui é o compartilhado em 99% dos livros, beleza. Agora, a Polícia Civil de Minas Gerais tem uma tradição de cobrar na bibliografia indicada nos seus editais, que no edital de 2024 não veio indicada, por isso não me custa falar, talvez isso seja relevante ou não, mas uma informação a mais. Mas a Polícia Civil tende a cobrar nos editais da antiga banca da FUMARC a bibliografia do professor Eugênio Raul Zaffaroni. Se eventualmente você se deparasse com uma assertiva como essa, vista sob a perspectiva de Zaffaroni, essa assertiva aqui não estaria muito bem adequada. Essa ideia de que o direito penal só pode incidir nas hipóteses em que a lesão ou risco de lesão é bem jurídico. Por quê? Zaffaroni não porque ele acha que tem que punir mais gente do que se pune, mas porque Zaffaroni e Nilo Batista fazem uma diferenciação entre o que é direito penal e o que é poder punitivo. E para esses autores é o poder punitivo que fica circunscrito às hipóteses de lesão ou risco de lesão, porque eles enxergam direito penal sob uma ótica conceitual diferente. Quer dizer, direito penal é o conjunto de normas que protege a liberdade do cidadão frente aos arbítrios do Estado. Então o direito penal, com esse aspecto protetivo, pode até incidir sobre uma grande quantidade de pessoas, visto sobre esse aspecto protetivo. Agora, o poder punitivo é que tem que incidir só nas hipóteses de risco de lesão ao bem jurídico. Claro, um debate é uma pequena particularidade conceitual. Será relevante? Acho que não, nunca foi até hoje, mas como na Polícia Civil de Minas nós temos aí até antes do concurso de 2024 a tradição de apontar Raul Zaffaroni ali na bibliografia, esse ano não apontou, mas fica aí a informação para você. Uma informação a mais não ocupa espaço. Zaffaroni diferencia essa ideia do direito, o que é o direito penal é só o conjunto de normas e o que é o poder que esse direito penal visa conter. É o poder punitivo que tem que ser subsidiário na visão desse autor. Beleza. Letra B de Bravo. O princípio da fragmentariedade preconiza que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Veja que aqui ele deu o conceito da intranscendência ou da transcendência mínima, mas atrelou a ideia de que ao poder punitivo só é lícito tocar numa pequena parcela de bens jurídicos como um sistema qualificado de proteção que oferece-lhe o direito penal. C. O princípio da insignificância exclui a tipicidade formal negativa, a tipicidade material, através da análise da inexistência de uma lesão concreta a um bem jurídico. Entre o princípio da insignificância, aqui na letra C, e o princípio da lesividade, na segunda parte da letra A, há uma relação tão intrinsecamente ligada que chegam alguns autores a dizer que a insignificância decorre da própria lesividade e, diz a literatura dominante, essas duas categorias jurídicas, insignificância, lesividade, tipicidade material, têm lugar dentro do tipo penal, especificamente na tipicidade material, assim como, por exemplo, a análise da adequação social da conduta. C também está errada. Cadê? Letra D de delta. O princípio do ne bis in idem indica que uma mesma circunstância não pode ser valorada em desfavor do suposto autor do fato mais de uma vez. Nós temos aqui a nossa assertiva adequada da questão. Está corretíssimo. É a vedação de dupla persecução penal. No âmbito do direito penal material, ela se interessa, por exemplo, pela impossibilidade de você aplicar dois efeitos materialmente penais em desfavor de uma mesma circunstância de fato, como considerar um desvalor sobre uma circunstância que ao mesmo tempo é um elemento do tipo e pode ser uma agravante ou uma majorante. Do ponto de vista processual, o ne bis in idem veda a dupla persecução, a dupla investigação, dentre mais. E a letra E está errada porque diz que o princípio da ofensividade veda as penas de morte, as penas perpétuas e cruéis e as de trabalho forçado e banimento. Incorreto, a ofensividade é um princípio muito mais atrelado à letra A do que à E. Nesta aqui nós temos o famoso princípio da humanidade das penas, que tem não sei se um surgimento, é difícil falar dessas coisas. A gente em direito penal tem essa mania, né? Tal coisa surge, nasce em tal lugar. Difícil, mania nossa, né? Porque as ideias não são paridas
Mas o princípio da humanidade, assim como esse princípio de limitação do poder punitivo, tem um capítulo muito importante que parte da doutrina chamará de nascimento, lá na criminologia clássica, finalzinho do século XVIII, iníciozinho do século XIX. Primeira questão, letra D de delta, é a nossa questão adequada. Veja, portanto, que uma questão fácil no âmbito da parte geral para delegado de polícia civil. Esta questão aqui já traz, também dentro da parte geral, tem aqui no enunciado lei de drogas, mas não é uma questão de legislação extravagante, é uma questão exclusivamente de parte geral de direito penal. A lei de drogas ali mencionada nem precisaria estar ali, de modo que nós não vamos discutir nada relacionado à lei 11.343, porque a questão só citou um crime qualquer do Código Penal, só para discutir um outro tema. Eu percebi que a própria Fundação Getúlio Vargas já trabalhou várias vezes esse tema aqui, que é um tema atrelado fundamentalmente ao princípio da legalidade e as suas repercussões. Nós sabemos que existem várias, como a lei prévia, a lei estrita, a lei escrita, a lei formal, a lei proporcional e a lei doméstica, dentre outras, que a literatura nos traz. E esta questão aqui discute a lex prévia, ou seja, a impossibilidade de a lei penal retroagir para prejudicar o réu, mas a possibilidade dela poder ultraagir para beneficiá-lo ou ainda retroagir também para beneficiá-lo. O pacote legislativo aprovou 3 novas leis penais no Congresso. A primeira lei, que é a Lei A, revogou o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, que é, como nós sabemos, o porte e a posse para consumo próprio, que foi recentemente descriminalizado pelo Supremo Tribunal Federal. No outro giro, a Lei B de Bravo alterou o texto do 213 CP, crime de estupro, passando a prever a pena de 8 a 12 anos de reclusão. E ainda diz a continuidade da assertiva, a Lei C alterou o artigo 155 do Código, passando a prever para o crime de furto simples a pena de detenção de 1 a 5 anos. Além dessa particularidade da FGV já ter cobrado o princípio da legalidade e esses detalhes, como a lei penal no tempo, abolício crimes tem várias questões da FGV, continuidade típico-normativa tem várias questões da FGV, lex prévia tem algumas questões, as leis penais para melhor e para pior tem questões da FGV, então estuda esse treco porque está no radar da banca. Mas além disso, eu também separei essa questão porque ela tem uma outra particularidade que eu tenho percebido muito nas provas da FGV, que é cobrar a pena. Isso aqui é um absurdo. Se você ficar, Rodrigo, mas isso é um crime contra o cobrar a pena. Pois é, eu também acho. Não tem a menor dúvida. Nessa briga eu tô do teu lado. Mas a FGV tem algumas formas de cobrar isso. Algumas são semelhantes a isto que a gente vê aqui, né? Pô, você precisa saber, para dizer se sim ou não a lei B de Bravo retroage, você precisa saber a pena do delito de estupro do 213. O que é uma desgraça, porque como é que você vai saber a pena de todos os delitos da parte especial do Código? Impossível. Você precisa saber, para dizer se sim ou não a lei C do enunciado retroage, dizer se a pena do furto de detenção de 1 a 5 é melhor ou pior do que a pena que hoje está na legislação. Pois é ruim também. Mas não dá para brigar com a banca, depois que você passar, a gente vai lá no Congresso Nacional aprovar a nossa lei geral. Por hora não dá para brigar com a banca. Você precisa dar um jeito de se livrar disso. E aí eu tenho percebido que a Fundação Getúlio Vargas tem cobrado quantum de pena, mas também tem cobrado fração de causa de aumento, tem cobrado incidência ou não de causa de aumento, incidência ou não de majorante, minorante, tem cobrado muito agravante. Então dá uma olhada nisso. A FGV faz muita prova para a magistratura. Isso pode se materializar num banco de questões da banca lotado de questões envolvendo quantidade de pena, envolvendo fração de cumprimento de pena, em sede de execução penal, temos uma cacetada de questões, sobretudo após o pacote anticrime, cobrando as tabelinhas lá do 112 da LEP, então atenta para esses detalhes numéricos. É chato? É difícil? Pra caramba, mas tá aí. Em relação ao tema, assinale a alternativa correta. A Lei A se refere à hipótese de irretroatividade de lei penal mais severa. A Lei A é mais severa? Não, porque no momento em que a questão foi editada, Polícia Civil de Santa Catarina em 2024 foi janeiro de 2024, portanto, antes da decisão do Supremo que descriminalizou o porte e posse para consumo.
O 28 era um crime. Veio a lei A e revogou o crime, ela causou, portanto, abolicio criminis, ela não é uma lei penal mais severa, ela é uma lei penal menos severa, portanto, uma lei penal a melhor. Então, lei penal in melius, ela pode retroagir. As leis A e C constituem a hipótese de novatio legis in melius. A lei A, sim. A lei C, não, porque a pena do furto, atualmente, na legislação no 155 CP, é de 1 a 4 de reclusão. A pena aqui da lei C deu detenção de 1 a 5, então a lei C piora a situação do réu, não retroage. Letra C. As leis B e C se referem à hipótese de retroatividade de lei penal mais benéfica. Já vimos que a lei C não. E a lei B de Bravo, para sabermos se sim ou não a pena de 8 a 12 anos de reclusão é mais benéfica do que a da legislação atual, nós precisamos ir ao 213 do Código Penal, que estabelece hoje, nem eu sei isso de cabeça, tá? Por isso que eu tenho aqui o meu código aberto do lado, que é impossível qualquer candidato saber quantum de pena específico, nem professor sabe, porque você não precisa saber, porque ao profissional jurídico é permitido utilizar o código no decorrer da sua atuação, mas tudo bem. A pena hoje dele de estupro 213 é reclusão de 6 a 10. Portanto, esta lei B aqui pôs uma pena de 8 a 12, ela deu mais 2 anos de pena mínima, mais 2 anos de pena máxima. É uma lei penal a pior. Não retroage, portanto. Letra D de dragão. A lei B se refere à hipótese de ultratividade de lei anterior mais benéfica. Agora sim está certo, porque a lei atual, que dá pena de 6 a 10 anos de pena para o estupro, terá ultraação, ou seja, mesmo depois de revogada, ela continuará produzindo os seus efeitos para os fatos praticados durante a sua vigência. A lei C, diz a alternativa E, se refere à hipótese de novatio legis incriminadora. Tá certo ou tá errado? Tá incorreto, né? Incorreto, errado. Sem sombra de dúvida, errado. Por qual motivo? Porque apesar da lei C ser uma lei a pior, ela não é uma novatio legis incriminadora. Essa categoria nós só a vislumbramos quando nós temos uma situação em que hoje tal fato não é crime, amanhã vem a lei nova e criminaliza tal fato. Aí sim, uma novatio legis incriminadora. Basta pensar por essa lógica. Alguma coisa não é crime, virou crime com a lei nova. Agora, essa situação da lei C nos dá um contexto diferente. Hoje tal fato é crime, amanhã esse crime é mais duramente sancionado. Percebe a modificação? Letra, portanto, D de delta é a nossa resposta adequada. Próxima. Uma questão semelhante aqui, só para você ter ideia acerca do quanto a FGV curte esse teminha aqui de retroatividade, abolício crimes e tal. A gente tem aqui um caso concreto. Em 2021, o Joaquim estava trafegando ali com seu veículo automotor na via urbana, no município de Manaus. Isso aqui foi Polícia Civil do Amazonas, 2022. No entanto, violando ali o seu dever de cuidado, o Joaquim estava a 40 por hora, violando seu dever de cuidado, fez o carro alcançar a marca de 80 por hora e atropelou o motociclista que trafegava pela mesma via, que, em virtude das lesões sofridas, veio a falecer no local. Instaurada a devida investigação, enquanto se aguardava a elaboração das peças técnicas, surgiu a informação de que a escola havia sido desativada e que o local passou a ter nova velocidade limite de 90 por hora, determinada por ato administrativo municipal. Diante dessa hipótese, assinale a afirmativa correta. A resposta adequada é a letra A de alfa, que diz: não há alteração da situação jurídico-penal, pois não houve modificação do fim de proteção do tipo penal. Isso aqui discute a retroatividade não da lei penal, mas do complemento administrativo de uma lei penal. E é possível, sim, que o complemento administrativo de uma lei penal sofra os mesmos efeitos do princípio da legalidade. Sempre não. Só em algumas hipóteses nas quais o complemento da legislação penal seja tão determinante que altere o próprio fim de proteção da norma ou o próprio âmago, o próprio núcleo protetivo da norma penal. Neste caso aqui, não se trata disso. Letra B de bravo, C de creta e D de dragão estão todas erradas porque propõem que haveria abolício crimes, cada uma à sua maneira, mas não há, porque esta alteração feita por ato administrativo não altera o fim de proteção da norma. Letra E diz que não há alteração da situação jurídico-penal em razão da incidência da regra do tempus regit actum. Não se trata disso. Este é um princípio do processo penal e não do direito penal material, em sentido estrito.
Bom, saímos então de princípios, entramos agora na teoria do crime. Categorias gerais. Diz lá, Vander planejava fazer uma viagem de férias no final do ano pelo litoral nordeste. Assim, juntou seus economias e comprou um carro usado para dirigir na viagem. O automóvel foi vendido... Vamos já ler o enunciado aqui, pescando seus elementos fundamentais. Foi vendido dentro dos valores praticados no mercado. Ok, está compatível com o preço geralmente praticado. Então, nada de suspeito paira sobre esse carro. Depois, tendo acreditado, em razão do tempo exíguo, o Vander também não investigou a procedência do veículo. E nem precisava, né? Por quê? Se foi comprar um carro, não tinha nada de suspeito, não investigou a procedência. Quer vender o carro? Quero, tá aqui o dinheiro, beleza. Acreditou na indicação de seu amigo Tobias, como se verifica em mensagens trocadas. Ou seja, não teve culpa na indicação. Tá vendo que a questão vai te conduzindo para daqui a pouco você dizer que esse cara não teve culpa de nada? Independentemente do que aconteça? A priori, já tá dizendo que esse cara não tem culpa de nada, porque ele não vacilou. Beleza. Dia 31 de dezembro, Vander em viagem foi parar na Blitz. E na ocasião, a agenda PRF constatou que o carro era proveniente de roubo. Preso em flagrante por receptação. Diante do cenário era descrito, assinale a opção que indica a tese defensiva que pode ser invocada em favor de Vander. Nós temos aqui a resposta correta atrelada à alternativa D de delta. Muito fácil, né? Atipicidade da conduta por ausência de dolo. Veja você, por que nós não podemos aplicar, eu sei que é isso que você está pensando, mas por que nós não podemos aplicar aqui a famosa teoria da cegueira deliberada ou a ideia de dolo eventual que com ela se equipara de alguma maneira? Porque todos os elementos do caso concreto, o carro era usado, vendido pelo mesmo valor praticado no mercado, eu não investiguei a procedência, também não era obrigado a isso, porque eu não paira sobre mim nenhum dever jurídico especial com relação a isso. Foi o meu amigo que indicou, tem prova disso, olha lá, verifica-se isso nas mensagens trocadas via aplicativo, meio de telefone celular. Né? Beleza. Então, eu simplesmente não tive elemento subjetivo de cognição de que aquele produto seria, de que aquele veículo seria produto de roubo. O delito de receptação, pelo qual o nosso personagem foi preso em flagrante, admite sim o dolo eventual, mas mesmo o dolo eventual pressupõe um elemento cognoscitivo, um elemento cognitivo especial, que o sujeito tem que ter a ciência do que ele está fazendo. Aí vem a teoria da cegueira deliberada e diz assim, olha, mesmo quando ele não tem ciência completa, se ele cria mecanismos para que ele próprio não atinja essa consciência, sendo possível que ele a atingisse, isso quase se equipara ao dolo eventual, seria possível puni-lo. Não se trata dessa circunstância. Por ser a resposta correta, então, ausência de dolo, e aí a gente já mata isso aqui na atipicidade, todas as outras assertivas estão incorretas, porque letra A, exclusão de culpabilidade por obediência hierárquica. Primeiro que não tem nada a ver isso aqui, ele não obedeceu ordem de ninguém, e depois que isso aqui só vai ser visto lá na culpabilidade, né, que é lá no terceiro extrato do delito. Aqui a gente já matou no primeiro. Exclusão de culpabilidade por coação moral. Não teve coação de ninguém obrigou ele a fazer nada, e a culpabilidade era lá no final. Exclusão da ilicitude por exercício regular do direito. Você até poderia, assim, discutir um exercício regular do direito de compra, mas nem chega nisso, né? Porque você já matou o problema na tipicidade e nem vai para a ilicitude. Aí sobra C e D para duvidar. A C diz, a tipicidade de conduta por incidente do princípio da insignificância? Não, porque a insignificância pressupõe uma análise, nós já vimos isso, da tipicidade material. E o exame do elemento subjetivo é feito na tipicidade objetiva ou na tipicidade formal, como queira, especificamente na previsão do elemento subjetivo do tipo formal. Então, letra D de delta, a tipicidade da conduta por ausência de dolo, é a nossa resposta adequada. Continuamos a ver parte geral do Código Penal, já vimos um pouco de princípios, agora elementos característicos da teoria do crime. Continuamos agora com teoria do erro, ainda dentro da parte geral da teoria geral do delito na FGV. Isso tudo para você ver como se trata de uma banca que cobra o direito penal desde a sua formulação principiológica até os últimos crimes da parte especial, isso sem falar de legislação extravagante que também aparece. Adonis 71, antes da gente continuar, deixa eu te dar um novo aviso, só para reafirmar o que eu já falei. As questões da Fundação Getúlio Vargas costumam cobrar esses casinhos concretos. Então, sempre que você for lendo, já vai lendo com atenção, não lê isso aqui igual a sua cara não, vai lendo com atenção essa desgraça aqui. Porque à medida que você vai avançando no enunciado,
Igual a gente fez aí na última questão, você já vai pegando os elementos. Olha como o desenrolar do caso concreto vai te dando aqui os dados para você resolver o problema lá na frente. A doença 71 anos. O teu examinador está dizendo a idade do cara, que essa idade tem alguma repercussão. Ninguém te dá idade, data, lugar, se não for relevante. Então botou uma idade, 71 anos, tem alguma coisa com isso aqui. Reside sozinho num bairro violento. Então nós temos um idoso que mora sozinho, a localidade que ele mora é sinistra, beleza. Certo dia, um homem desconhecido, portando uma arma de fogo na cintura, ingressou no seu terreno na calada da noite. Ao perceber que o indivíduo caminhava desorientado no quintal, Adonis, temendo por sua integridade física e sua vida, desferiu um disparo de arma de fogo na perna da vítima. Se aproximou dela, caída no chão, constatou que se tratava do seu vizinho, Heitor, que entrara no imóvel por engano, porque estava alcoolizado, vulgo doidaraço. Heitor foi hospitalizado e recebeu alta no mesmo dia. Veja só, 71 anos, já provavelmente fragilizado pela idade, né? Temeroso, mora sozinho, bairro violento. Um dia, do nada, entrou um sujeito com a arma na cintura, cambaleando para dentro do terreno dele. Calada da noite. Caminhava no seu quintal. O cara vai vir me assaltar. Pego a minha arma de fogo, disparei na perna dele. Olha só, ainda tive cuidado de nem disparar na cabeça. Disparei na perna. Tudo isso demonstra o seguinte. Esse sujeito estava, pelo menos, numa situação de atenuação da responsabilidade. Por isso, a letra A é totalmente absurda. Diz que o Adonis deve responder por lesão corporal, porque se excedeu na legítima defesa. Não se excedeu em nada, pelo contrário. Ele, inclusive, está abaixo do permitido. Ele poderia ter disparado o tiro contra a cabeça desse sujeito com muita tranquilidade, mas não o fez. Agora, a letra B, quando diz que deve ser reconhecida, então, a exclusão da ilicitude pela legítima defesa, é muito sedutora. Porque se ele não está em excesso de legítima defesa, ele está em legítima defesa. Não é bem assim. Ele até está em legítima defesa, mas numa modalidade muito específica de legítima defesa, que é a putativa, ou seja, aquela que só existe dentro da cabeça dele. Por que isso? Porque no mundo real ele não estava em legítima defesa mesmo, né? No mundo real. E por qual motivo? Porque o outro personagem não ia assaltar nada da casa dele. Ele só estava alcoolizado, entrou desorientado ali sem saber o que estava fazendo. Mas na cabeça do nosso personagem Adonis, sim, ele estava em legítima defesa. Dá-se a isso o nome de legítima defesa putativa. Qual é o efeito? Atrair o artigo 21 do Código Penal, que dispõe sobre discriminantes putativas. E no nosso modelo jurídico penal, adotando a chamada teoria limitada da culpabilidade, quando nós temos uma situação em que o indivíduo, por erro plenamente justificável pelas circunstâncias do fato, supõe uma situação de fato que, se verdadeiramente existisse, tornaria legítima a sua ação, ele será beneficiado por um erro de tipo inevitável, também chamado erro de tipo sui generis, também chamado erro sui generis, também chamado erro especial, ou a nomenclatura que é mais comum, erro de tipo permissivo. Portanto, a letra E, que é a única que traz Adonis está isento de pena em razão da discriminante putativa por erro de tipo inevitável, é a nossa resposta correta. C e D não podem ser, porque essas duas assertivas, C e D, trabalham no âmbito da culpabilidade, como nós vemos, né? Potencial conhecimento da ilicitude, inexigibilidade de conduta diversa. Não se trata disso, nós estamos discutindo teoria do erro em discriminante putativa, letra E. Agora saímos então de teoria do delito, ainda dentro da parte geral, mas vamos para teoria do bem jurídico, também um tema que já foi cobrado na Fundação Getúlio Vargas. Veja como esta questão aqui, ela já dificulta um pouco mais as coisas. É uma questão cobrada para juiz federal na Fundação Getúlio Vargas. Ela diz o seguinte: a incriminação de condutas se propõe a tutelar direitos fundamentais, debruçando-se a doutrina ou legisladora de jurisprudência sobre a identificação dos bens jurídicos passíveis de tutela penal. Acerca da teoria dos bens jurídicos, considerando a doutrina e a jurisprudência sobre o tema, é correto afirmar que a teoria do harm principle é adotada nos países de civil law e tem pouca aceitação nos países que adotam a common law. É o contrário. Harm principle é vou perder em técnica para ganhar em didática, para a gente não ficar uma hora só falando disso, que o tema é amplíssimo e aprofundado. Mas o harm principle é
o equivalente de uma teoria do bem jurídico, que para nós é um troço fundamental nos sistemas de common law. Harm significa dano e principle, princípio. Então, harm principle é uma tese que pressupõe um dano concreto para justificar a incriminação de condutas nos sistemas de common law. Então, quando a questão diz é adotado nos países de civil law e tem pouca aceitação nos de common, é o contrário. É adotado nos países de common e tem pouca aceitação nos de civil. Tem 1000 detalhes para ver sobre isso aqui, só que você não precisa se preocupar com isso. E se nós fôssemos discutir harm principle versus teoria do bem jurídico aqui, nós ficaríamos uma aula inteira de 2 horas só falando disso. Não precisamos. B de bravo. Para o funcionalismo radical, o único bem jurídico protegido pelo direito penal é a vigência da norma. Está corretíssimo. O funcionalismo radical é a tese funcionalista de Gunther Jacobs, um relevante professor que começa a escrever, na verdade, que começa a ter muita proeminência a partir das décadas de 70 e 80, autor do funcionalismo sistêmico, funcionalismo radical, que propõe uma contrariedade à ideia essencial de Klaus Roxin, que é um funcionalismo de bem jurídico. Diz o professor Jacobs que a função do direito penal não é a proteção de bens jurídicos, mas sim a proteção da estabilidade da vigência da norma, para que, através do direito penal, a sociedade seja mantida como ela sempre foi. Então, o direito penal tem essa função de manter as coisas sempre como elas estão e como sempre elas estiveram. Jacobs vai dizer que o bem jurídico é um conteúdo vazio de significado em si e que, portanto, o direito penal não tem nada a ver com proteção de bens jurídicos, tem que ver com a proteção da vigência das normas. E aí, num certo momento, o professor Gunther Jacobs chega a dizer que estou olhando para o lado aqui porque eu tenho o livro em que o professor Jacobs diz uma exata frase, deixa eu ver se eu consigo pegá-lo aqui. Será que é este aqui? Não. Será que eu perdi o livro do professor Gunther Jacobs? Perder não perdi, mas o negócio é achá-lo nessa montoeira de livro que tem aqui atrás. Será? Eu não vou achar isso nunca aqui. Ah, achei. Olha só. Nós podemos ler, inclusive... Isso aqui não foi preparado, tá? Eu falei a questão dele ali, do professor Jacobs, e aí me lembrei que os livros dele aqui ficam bem atrás de mim. E o professor Jacobs fala exatamente esse tema. Cota para o professor Gunther Jacobs. Somente por meio da intermediação a pena pode ser útil à saúde, por isso, do ponto de vista... Tá. Ou seja, aspas para o professor Jacobs. Isto é, o verdadeiro bem jurídico penal é a vigência da norma, que deve ser, isto é absolutamente evidente, determinada segundo pressupostos jurídico-políticos, enquanto norma estatal de uma sociedade liberal. Moral da história. Aspas de novo, o verdadeiro bem jurídico penal é a vigência da norma. Ou seja, o próprio professor Jacobs diz aqui para nós, exatamente nas palavras dele, no original, a letra B de bravo. Resposta correta, portanto, da nossa questão. Letra C de Creta. Deve ser considerado inconstitucional qualquer tipo que proteja bens coletivos? Claro que não. Nós temos aí a Lei 9605 que prevê crimes contra o meio ambiente, um bem jurídico coletivo. Nós temos crimes contra a ordem tributária, bem jurídico coletivo. Crimes contra a ordem econômica, crimes contra a ordem consumerista. O que não falta é bem jurídico coletivo, pode ser protegido através do direito penal. Não pode existir tipo penal que tenha por objetivo proteger bens jurídicos que não tenham expressa previsão na Constituição. Errado. A literatura, mesmo a crítica, também admite que possa existir uma dedução implícita de bens jurídicos da Constituição e não somente uma previsão expressa. O funcionalismo moderado justifica a proteção jurídico-penal de bens morais? Negativo. Funcionalismo moderado é o funcionalismo do professor Klaus Roxin, que propõe, dentre muitas outras coisas, que um ente meramente moral não pode ser elevado à categoria de bem jurídico. Portanto, letra B de bravo. Este tema agora também nos interessa. A Fundação Getúlio Vargas tem cobrado alguns temas referentes à prescrição, a dosimetria de pena, referente a regime de pena, referente a
o estabelecimento, né, do próprio regime de pena, referente à substituição de pena e coisas do gênero. Eu escolhi, dentre todos esses temas, claro que não poderia trazer questões de tudo isso aqui, senão a gente precisaria de 6 horas de curso só para falar disso, mas de todos esses temas eu escolhi para ilustrá-los esta questão da FGV, concurso de juiz federal novamente, que cobrou prescrição. Esse aqui me parece que é o tema mais relevante dentro de prescrição do direito penal e que vem comumente caindo aí nas nossas provas. Diz assim a questão. No que toca ao acórdão condenatório assinado correto, interrompe a prescrição, ou seja, o acórdão condenatório interrompe a prescrição desde que aumente a pena anteriormente? Não. Interrompe desde que não importe em diminuição da pena? Não. Não interrompe a prescrição? Errado também. Sempre interrompe a prescrição desde que o fato seja posterior ao julgamento do HC tal? Não. Letra E. Sempre interrompe a prescrição, inclusive quando o confirmatório da sentença de primeiro grau. Letra E é a nossa resposta adequada. Por qual motivo? No Supremo Tribunal Federal, quando a Corte julgou o habeas corpus número 176.473 do Paraná, ela se debruçou sobre um específico dispositivo do nosso Código Penal, que é o artigo 117, inciso 4º. Diz assim: o curso da prescrição interrompe-se, artigo 117 caput, vamos para o inciso 4º, pela publicação da sentença ou do acórdão condenatório recorríveis. Veja como sentença ou acórdão condenatório recorríveis. Acórdão condenatório, beleza, mas o que mantém a pena já estabelecida na sentença? E se o acórdão mantém a condenação, mas diminui a pena? E se o acórdão mantém a sentença exatamente como ela foi prolatada em primeiro grau? E se o acórdão mantém a condenação, mas eleva a pena? O Supremo Tribunal Federal entendeu que nenhuma dessas circunstâncias importa e que sempre, quando há um acórdão condenatório, ainda que reduza a pena, ainda que confirme a pena, ainda que eleve a pena estabelecida em primeiro grau, ele interromperá a prescrição. Do ponto de vista doutrinário, havia muitas dúvidas e críticas a essa posição, mas é a ideia do Supremo Tribunal Federal, no HC 176.473 do Paraná. Além disso, também, só para te dar aqui uma ideia, né, do que estudar aí nos últimos nas retas finais aí para o concurso de Minas Gerais, sobretudo, em tema de prescrição, dá uma olhada também na interpretação que fez a Suprema Corte acerca da possibilidade de que a prescrição da pretensão executória só começa a contar após o trânsito em julgado para as duas partes, para a acusação e para a defesa no processo penal, o que é, de alguma certa forma, contrário aos estritos termos dos dispositivos legais que dispõem sobre isso, mas foi também a posição do Supremo. Aqui na nossa questão, letra E, nos termos do HC 176.473 do Paraná, é a resposta correta. Agora nós já começamos a fazer, então, uma transição para a parte especial na Fundação Getúlio Vargas. Veja você o seguinte, estou esticando o pescoço aqui para ver se eu consigo estalar o pescoço, que a gente fica estudando e dando aula e lendo e etc. o dia inteiro, a gente fica meio duro, né? Então de vez em quando tem que dar uma puxada para o lado para conseguir estalar. A Fundação Getúlio Vargas também tem cobrado algumas questões relacionadas à classificação de delitos. E uma delas apareceu na prova do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, também em 2024, prova da magistratura. E essa mesma questão já se repetiu de várias formas em outros concursos. Ministério Público da FGV, outras provas de magistratura, prova de polícia. Então, é bom saber. A doutrina classifica os delitos em diversas categorias, diz ela, considerando algumas das classificações existentes, a alternativa que prevê um delito de mera atividade, depois um delito de lesão, depois um delito plurissubjetivo e depois um delito pluriofensivo, respectivamente, Vamos começar pelo final, porque nesta questão aqui o final é mais fácil do que o início. A gente quer um delito pluriofensivo, ou seja, um crime que digamos, ofenda 2 ou mais bens jurídicos ao mesmo tempo. Autoaborto uniofensivo já tira. Autoaborto protege vida interna
ou vida humana intrauterina. Perseguição. A literatura para a qual trata-se de um delito pluriofensivo, que violaria tanto a liberdade individual quanto, eventualmente, até a paz pública e, eventualmente, os bens jurídicos próprios da pessoa perseguida. Estelionato, há também quem diga que se trata de um delito pluriofensivo, mas há quem o entenda como um delito uniofensivo. No estelionato talvez tenha alguma divergência nisso, eu poderia dizer, embora não seja enorme. Agora, no roubo, não há nenhuma divergência. Trata-se, sem sombra de dúvida, de um delito pluriofensivo, porque se cuida de um crime complexo, né? É uma mistura de furto, que é o subtrair coisa alheia para si ou para outrem, com uma lesão corporal, quando eu vou na violência, ou com um constrangimento ilegal, o que protege aqui vários bens jurídicos. Então, roubo, sem sombra de dúvida. Estamos aqui, então, com a probabilidade de ser roubo, letra A e C, B talvez, C, D talvez, E já tira agora. Provavelmente A ou C. Pluriofensivo, beleza. Plurissubjetivo, ou seja, tem que ter vários sujeitos para se consumar. A rixa é? É. Letra A, então ainda está no páreo. Associação criminosa é? É. Porque você precisa de 2 ou mais indivíduos, nos termos lá de 3 ou mais indivíduos nos termos do artigo 288 do Código Penal. Então, letra A e B ainda estão no páreo. Letra C, apropriação indébita é plurissubjetivo? Negativo. Nós precisamos de 2 relações jurídicas, mas não necessariamente de 2 sujeitos. Letra C, então, sai do páreo. Tráfico de pessoas, plurissubjetivo? Não. Milícia privada mas já no autoaborto já tiramos. Então, estamos até agora em rixa e roubo, letra A, visto do final para frente, e cadê? Só. Rixa e roubo. Delito de lesão. Furto, claro, você precisa causar o prejuízo, que é a subtração da coisa alheia móvel. Dano também? Também. Incêndio? Depende da situação, geralmente sim, mas nem sempre, depende da situação. Como nós já estamos só na assertiva A, nós temos o furto como o único delito e, portanto, só pode ser um delito de mera atividade a violação de domicílio, artigo 150 do Código Penal, que não pressupõe para a sua consumação nenhum atingimento de prejuízo, de dano ou qualquer coisa advinda da violação do domicílio. O mero fato de violá-lo nos termos do artigo 150 do Código Penal ou, eventualmente, da Lei de Abuso de Autoridade no 22, aí nas questões específicas lá da Lei de Abuso de Autoridade, com elemento subjetivo, previsão típica distinta, aí nós já temos a atividade que consuma o delito. Portanto, resposta correta da nossa assertiva, letra A de alfafa. Violação de domicílio, mera atividade. Furto, delito de lesão. Rixa, delito plurissubjetivo. E roubo, delito pluriofensivo. Não confundir plurissubjetivo, que é vários sujeitos, e pluriofensivo, que é ofensa a vários bens jurídicos. São coisas diferentes, certo? Próxima, essa aqui é uma questão do Ministério Público de Goiás, da FGV, que eu adaptei, porque depois dessas 3 assertivas, nós temos ali, é certo o que se diz na 1 e na 3, na 2 e na 1, na 1 e na 2, beleza. Aí eu tirei isso para a questão não ficar gigantesca aqui, e só vamos analisar do ponto de vista do certo ou errado para cada uma assertiva, porque no final do dia é isso, né? Fazer prova objetiva no final do dia é isso, é você analisar do ponto de vista do certo e do errado várias assertivas. Tá, então, cadê? Vamos aqui para a nossa questão, peraí que eu me perdi. Sim. Assertiva número 1. De acordo com a teoria da contretatio, a consumação do crime de furto ocorre quando há o contato físico com a coisa alheia móvel, desde que haja a inversão da posse. Tá incorreta só no finalzinho. A teoria da contretatio, que é uma daquelas 4 propostas teóricas para explicar a consumação do furto, 4 ou mais a depender da literatura. Contretatio, ablatio, ilatio, amutio ou apprehensio.
Ela diz, olha, sim, verdadeiramente, o crime de furto se consuma quando há um mero contato físico com a coisa alheia móvel. Então eu estou no restaurante, tirei meu celular está aqui em cima da mesa e eu estou olhando lá pro garçom, dá mais um chopp aí, não sei o que. Enquanto eu estou olhando, meu celular está aqui em cima da mesa, vem o indivíduo atrás de mim falando assim, vou furtar o celular do Rodrigo. Quando ele toca na coisa, simplesmente tocou, não puxou, porque foi mais rápido. Ele tocou na coisa, quando ele tocou, já consumou. Isto propõe a teoria da contratação. Agora, não é essa a proposta teórica mais aceita na nossa literatura e na nossa jurisprudência, nem para o furto nem para o roubo, que majoritariamente se filiam à ideia da amócio ou aprehencio, ou teoria da inversão da posse, que é, não basta o mero contato, é preciso inverter a posse. Então, nesse mesmo exemplo, enquanto eu estou ali pedindo chopp, o sujeito colocou a mão no meu celular, puxou, inverteu a posse. O que é a inversão da posse? A coisa saiu, ainda que minimamente, sobre a minha esfera de dominabilidade. Eu preciso perder a vigilância sobre a coisa? Não. Então já consumou, ainda que eu esteja vigiando. Eu preciso não empreender perseguição? Não. Se eu sair disparado atrás dele, já consumou mesmo assim. Ele precisa chegar em casa com a coisa, levar a coisa furtada para o local de sua preferência? Não. Só inverter a posse já consuma. Então, assertivo 1 confunde a contretácio com a amócio, ou aprehencio, ou inversão da posse, e dessa maneira ela está incorreta. Ok, sigamos. 2. A delito de furto e não de roubo, quando o sujeito ativo se vale de narcóticos para reduzir a vítima à impossibilidade de resistência para se apoderar dos pertences dela? Negativo. Tem 3 elementos que diferenciam fundamentalmente o roubo do furto. Primeiro, violência. Segundo, grave ameaça. O terceiro, redução da capacidade de redução da capacidade de resistência da vítima. Não esqueça desses 3 elementos. Quando nós ministramos narcótico, bebida, droga, inebriante, tóxico de qualquer natureza, ou por qualquer outro meio, impedimos que a vítima do roubo se defenda, que ela defenda seu próprio patrimônio, nós temos aqui dele de roubo. Isso pode ser com droga, né? Dei bebida, o caso do Boa Noite Cinderela. Dei o Boa Noite Cinderela, a pessoa ficou completamente intoxicada e depois eu fui até a casa dela e roubei as suas coisas. Roubo. Não. Imagina que eu amarrei a pessoa na cadeira com corda, etc. Enquanto ela estava amarrada, eu fui subtraindo as coisas dela todas. Roubo. Cuidado. Não é cabível tentativa de roubo impróprio? Certo, de acordo com a literatura majoritária. Só o roubo próprio admite tentativa. É um tema pacífico? Não, tem discussões aí na doutrina, mas a postura majoritária tem, digamos, proposto que o roubo impróprio não admite a figura tentada e, portanto, não admite a incidência do artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Certo? Só a assertiva 3, dessa forma, está correta. Mais uma, agora trabalhando temas, já entrando em parte especial, temas de violência doméstica, temas de feminicídio, lesão corporal de violência doméstica e outros. Feminicídio, tema quentíssimo, a FGV vem cobrando isso aqui frequentemente, cobrou TJ de Santa Catarina recentemente, cobrou delegado de Santa Catarina recentemente, cobrou umas 2, 3 provas de guardas municipais que elaborou aí nos últimos meses ou anos. Então, feminicídio, lesão corporal em violência doméstica e crimes dessa natureza tem que despertar a sua atenção. Kátia, namorada de Lisandra, num restaurante, inconformada com o anúncio desta de que deseja por fim ao relacionamento amoroso, desfere-lhe facadas com o intuito de matá-la, deixando em seguida o local. Socorrida por terceiros, Lisandra é hospitalizada, vindo o enfermeiro Miguel por descuido a trocar a medicação prescrita à paciente, aplicando-lhe substância diversa que lhe provoca a morte por choque anafilático. Veja, nós temos 2 questões diferentes aqui, né? São 2 cursos causais. Uma coisa é uma namorada tentar matar a outra porque não admite o término do relacionamento. Isto aqui é um feminicídio. Se conseguiu matar, consumado. Se não conseguiu matar, tentado. Outra, Rodrigo, mas o feminicídio não é um homem matar uma mulher? Negativo. Feminicídio é a morte de uma mulher em contexto de violência doméstica. Mas a figura autora do feminicídio pode ser mulher? Pode. A figura autora do feminicídio pode ser a esposa, a namorada? Pode. Ou tem que ser o esposo, o homem? Não há essa delimitação na legislação.
e nem na jurisprudência. Tem que ser o marido? Não, pode ser o pai. Tem que ser o pai? Não, pode ser o irmão. Mas tem que ser o irmão? Não, pode ser a irmã. Entendeu o ponto? O direito ativo é amplo, desde que nós tenhamos as situações previstas nas disposições a partir do artigo 121, parágrafo 2º, incisos correspondentes ao feminicídio. Certo? Cuidado com isso. Aí, este é um curso causal. O segundo curso causal beleza, tentei matar a pessoa. E lá na frente, o médico responsável, que é garantidor, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, atua de maneira imprudente, imperita ou negligente. Aqui, especificamente, de maneira imperita. É um outro curso causal, né? E por isso é que a FGV, em todas as assertivas, atribuiu ao médico um homicídio. Só resta saber se doloso ou culposo, porque são dois cursos causais diferentes que convivem independentemente um do outro. Vamos primeiro discutir o primeiro curso causal, que é a Kátia, namorada da Lisandra, por um motivo doméstico, tentar matá-la, deixando o local, mas não conseguiu matá-la porque ela foi socorrida por terceiro e foi levada ao hospital. Isso aqui é um feminicídio? Pode ser uma lesão corporal? Não pode. Quando que poderia? Se a própria Kátia tivesse, depois de desferir essas facadas, levado a namorada para o hospital e se ela tivesse conseguido, com isso, salvar a namorada. Porque aí aplicar-se-ia o artigo 15 do Código Penal, que prevê o arrependimento eficaz, no qual a personagem responderia, nos termos da legislação, somente pelos atos já praticados. Não é o caso, então nós temos um feminicídio. Tentado ou consumado? Aqui é que está o detalhe. No caso, é tentado. Você vai falar, porra, Rodrigo, mas a menina morreu. Falou lá que o médico aplicou substância que provocou a morte. Pois é. Só que percebe que a Kátia morreu porque o médico, depois que é garantidor, vacilou. Portanto, nós temos aqui o que a literatura espanhola, através do professor Henrique de Bernal Ortega, chama de cursos causais complexos ou cursos causais irregulares, num excelente livrinho chamado Imputação Objetiva e Cursos Causais Irregulares. E este aqui é um critério de imputação objetiva chamado intervenção indevida posterior de terceiro. Nós temos um curso causal que, se tivesse seguido normalmente, não geraria morte. Porque qual era o desenrolar normal desse curso causal? Era o médico agir conforme ele deveria agir. Portanto, aplicar o remédio correto e não causar a morte por imperícia da sua paciente. Esse era o curso normal. Quando o médico age mal, nós temos uma intervenção indevida posterior, porque depois do início da causalidade, de um terceiro que é garantidor e agiu com imperícia. Portanto, isso atenua a primeira imputação e faz com que a primeira personagem só responda a título de tentativa. Assim, nós temos um feminicídio tentado, letra, portanto, A está excluída da nossa análise. E aí o médico, então, precisará responder por um homicídio. Ficamos entre B e C. O homicídio dele é culposo ou doloso? Culposo, né? A própria questão nos diz isso. Vindo o enfermeiro Miguel por descuido. Descuido é imperícia. Imperícia é violação ao dever jurídico de cuidado. Portanto, ele deu mole, vacilou. Não queria matar, não tinha um elemento subjetivo volitivo no sentido de causar a morte, mas se descuidou e assim responderá um homicídio culposo nas costas. Letra B de Bravo é a assertiva que responde, portanto, de maneira completa a nossa questão. Próxima, Polícia Civil de Santa Catarina 2024. Essa questão aqui deu o que falar. Eu considero até uma questão errada, considero uma questão que a FGV deveria ter anulado na prova para delegado de Santa Catarina. Eu mesmo fiz pareceres jurídicos para o pessoal instruir a ação judicial lá, fiz recurso disso aqui para a galera. Essa questão aqui não dá, mas te trago essa questão mesmo assim, para que você se acostume com a banca e perceba que a banca às vezes dá esses moles aqui. Paulo, casado com Rita, ao perceber que ela conversava com um amigo do trabalho pelas mensagens ali da rede social, movido por ciúme, desferiu um soco na face da esposa. Temos aqui um caso clássico de violência doméstica. Rita vai à delegacia, registrou ocorrência para apurar o delito. Após representação da autoridade policial, o juízo competente decretou as protetivas de urgência de afastamento do lar e proibição de contato com o ofendido. Todavia, Paulo, inconformado, compareceu à residência contra a vontade de Rita para tentar se reconciliar com ela. Bom, vamos começar pelo final, porque isso aqui ajuda.
Paulo, foi cientificada a medida protetiva. Falou, Paulo, você não pode se aproximar da vítima. Beleza. Ele mesmo assim falou, não estou satisfeito não, eu vou lá tentar me reaproximar dela para a gente se reconciliar. Comete crime? Comete crime, sem sombra de dúvida. Qual é o crime? Desobediência? Olha, até é uma desobediência, só que não a desobediência que tem nome de desobediência. Perceba que a letra A, quando diz assim, violência de gênero apenas, está errado, porque ela deixa de dizer do descumprimento protetiva. A letra D e a letra A, quando dizem violência de gênero, lesão corporal doméstica e desobediência, as duas estão incorretas porque não se trata do crime de desobediência em sentido estrito, que é o 330 do Código Penal, mas sim de uma modalidade especial de desobediência prevista no artigo 24A da Lei Maria da Penha, que nos dá ali, portanto, o crime específico de descumprimento de medida protetiva de urgência. Beleza. Aí sobra, então, discutir o primeiro crime, que só pode ser B ou C. Lesão corporal leve ou violência de gênero? Putz, difícil, né? Sabe por que é difícil? Porque não existe o crime de violência de gênero. Simplesmente não existe. A banca deu como certa a letra C, dizendo é o crime de violência de gênero, que é a lesão corporal do 129, parágrafo 13º. Vamos a ele para que nós constatemos de maneira premente a sua redação no próprio Código Penal. Então convido você a visitar junto comigo o artigo 129 do Código Penal. Vamos lá juntos. Diz ele assim: ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem é o caput. Aí se a gente salta lá no parágrafo 13, diz assim, se a lesão for praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do 121 deste Código, reclusão de 1 a 4 anos. Isso aqui é uma lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher em razão do gênero mulher? É. Mas nós podemos chamar isso aqui de crime de violência de gênero? Não. Sabe por quê? Porque não existe esse nome em lugar absolutamente nenhum da legislação. No caso concreto, isso foi uma violência de gênero? Foi, não resta a menor dúvida. Mas existe um crime chamado violência de gênero? Não. O nome do crime é lesão corporal qualificada. Ah, Rodrigo, mas dava na prova para o candidato intuir que seria isso. Não dava. Sabe por que não dava? Porque ao mesmo tempo você poderia pensar assim, pô, será que a banca quer que eu intua um nome que não é um nome da legislação, ou ela quer que eu me atenha ao nome legal do delito, que é o nome estrito previsto na legislação? Pô, a letra B diz ali, né? Lesão corporal leve. Talvez fosse o caso? Poderia ser. Sabe por quê? Porque a legislação, o enunciado da questão não disse o resultado, e a lesão corporal é um crime material. Quebrou 2 dentes da esposa, não causou dano físico nenhum, quebrou um osso, causou deformidade permanente. Esses elementos são importantes para a gente ver exatamente em qual artigo da legislação se insere. Portanto, essa questão induziu o candidato ao erro, à dúvida, que era, pô, será que violência de gênero se refere ao crime lá do 129.13, ou será que a banca está fazendo uma pegadinha e depois a banca no recurso vai dizer, cabe ao candidato marcar a resposta mais técnica possível no nome em iuris? Difícil. Fica a dica, a FGV já chamou de violência de gênero o 129.13 do Código Penal. Então dá para marcar isso em toda a prova? Também não dá, porque a FGV já chamou isso aqui em outras provas quase idênticas, em outras questões semelhantíssimas de lesão corporal qualificada. Chato, né? Pois é. A Fundação Getúlio Vargas tem essa característica. Às vezes ela dá uns vacilos como este aqui. Letra C foi o gabarito da nossa questão, certo? Cuidado com isso. Esperemos que essa banca não dê uns vacilos nas próximas provas que virão, sobretudo em Delegado Minas, que é um concurso importante para muita gente. Tá, próxima, Polícia Civil 2024, igualmente, de Santa Catarina. Gumercinda, ex-namorada de Ilma, por não se conformar com o fim do relacionamento amoroso entre elas, passa a importuná-la reiteradamente ao longo do último mês, seguindo-a em locais públicos, indo a seu local de trabalho, telefonando para sua residência e mandando mensagens para o seu celular. Diante do caso narrado, a corte afirmar que cometeu o crime de perseguição. Letra B.
É a exata disposição do artigo 147-A do Código Penal. Perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física, psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Letra B de Bravo. Rodrigo, por que não pode ser um constrangimento legal? Porque a perseguição é um constrangimento legal, só que com previsão expressa. Então é uma modalidade específica de constrangimento ilegal. Rodrigo, por que não pode ser uma violência psicológica à mulher, que seria um 147B de Bravo do Código Penal? Porque nós não temos os elementos fundamentais da tipicidade desse delito, né? Por exemplo, causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento. Nós não temos esse... É claro que dá para supor, mas não está escrito aqui que esse fato gerou dano emocional à vítima. Dá para deduzir? Até dá, mas né, talvez o que está aqui é uma perseguição. Próxima, Gilson, 20 anos, trabalhava de gerente da pizzaria. Todavia, em razão dos atrasos no expediente do trabalho, foi demitido. Inconformado, passou a atacar a reputação da empresa em suas redes sociais, proferindo declarações que apontavam suposta falta de qualidade e de higiene no preparo das pizzas. A conduta dele configura. Aqui eu já te chamo a atenção, né? Já vamos para um outro setor da legislação penal, do setor dos crimes contra a honra, e já te chamo a atenção. Eu, enquanto estava preparando aqui este nosso encontro de hoje, tive a minha atenção chamada a enorme quantidade de questões da FGV que trazem como uma das assertivas, aspas, fato atípico. São muitas, esta aqui é uma. Portanto, eu torno a dizer, minha dica fundamental é que em provas da FGV você dê bastante atenção à parte especial e aos casos concretos e nunca alige, nunca esqueça, elimine de maneira definitiva a possibilidade de que talvez o caso não seja um caso de criminalizar a ação. Porque são muitas as questões da FGV em que nós encontramos assertivo dizendo fato atípico. Neste caso aqui, o que a questão nos coloca é: pessoa jurídica pode sofrer crime contra a honra? Pode ser vitimado por esse delito? Pode. Por todos os crimes contra a honra? Não. Somente, de acordo com a posição majoritária do Supremo, somente difamação. Por qual motivo? Porque a pessoa jurídica só tem o que a literatura gosta de chamar de honra objetiva, que é uma certa reputação mercadológica da pessoa jurídica. Se eu sair por aí dizendo que a pizza ali na pizzaria não tem qualidade nenhuma, não tem higiene, que o pizzaiolo passou a mão no chão e depois foi fazer a pizza, que tinha rato e barata ali, ninguém mais compra pizza da pizzaria. Então eu afetei a reputação mercadológica da empresa, da pessoa jurídica. E posso ser criminalizado por uma difamação por isso. Você me pergunta, além disso, o seguinte: Rodrigo, mas a calúnia igualmente é um crime contra a honra objetiva. Também seria possível que uma pessoa jurídica sofresse um crime de calúnia? Olha, seria. Eu considero isso uma possibilidade muito tranquila. Mas a calúnia é a imputação de um fato delituoso falsa a quem sabidamente se é inocente. A quem sabidamente se sabe inocente. Sabidamente se sabe é dose também, né? Mas a quem se sabe inocente. Para que nós possamos cogitar de calúnia contra pessoa jurídica, é preciso que nós possamos imputar um fato criminoso falsamente a uma pessoa jurídica que nós sabemos inocente. Aí vamos a uma outra pergunta. Pessoa jurídica pode praticar crime? Pode. Crime ambiental. Portanto, uma pessoa jurídica, do ponto de vista doutrinário, pode ser vítima de calúnia se eu, por exemplo, imputo a ela um crime ambiental. Mas, nos julgados majoritários do Supremo, que nós encontramos por aí, sobretudo um que ficou mais famoso, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, Sua Excelência, a ministra, nos diz que somente a difamação é criminalizável se ela vitima pessoa jurídica. Então toma cuidado. A literatura admite, o professor Bruno Gilabert, por exemplo, tem ali um capítulo interessante no livro dele,
dispondo sobre essa possibilidade, mas, do ponto de vista da jurisprudência, tem se admitido somente a difamação e não a calúnia. Injúria, de todo jeito, está fora do jogo. Injúria não pode ter, porque a injúria é um delito contra a honra subjetiva, a pessoa jurídica não tem, só tem honra objetiva. Então, neste caso aqui, seguindo a doutrina e a jurisprudência majoritária, letra B de Bravo, crime de difamação. Próxima. Ilmar, 20 anos, namorada Georgina, de 13, vai com ela ao cinema. Durante a projeção do filme, aproveitando-se da escuridão e do fato de a sala estar quase vazia, pede-lhe que lhe faça sexo oral, vindo ela a praticá-lo. Porém, o casal é surpreendido durante o ato por um segurança do estabelecimento que aciona a polícia. Diante do caso narrado, Ilmar deverá responder por detalhes e detalhes, né? De novo, seu examinador não coloca informações à toa. Tem idade? Tem alguma coisa relevante aí na idade. Qual é a idade do indivíduo? 20 anos. Acima de 18, penalmente imputável. E a idade da vítima? 13. 13 abaixo de 14, vulnerável nos termos do artigo 217-A do Código Penal. O que isso muda? Qualquer ato libidinoso praticado com ou contra ela, crime de estupro de vulnerável. E se tivesse mais de 14, aí nós estaríamos no âmbito do estupro comum, do artigo 213, que é também um crime, mas pressupõe constrangimento com violência ou grave ameaça. O estupro de vulnerável 217-A, por vitimar uma pessoa, como eu acabo de dizer, vulnerável, dispensa constrangimento, violência ou grave ameaça. Então, o estupro de vulnerável tem. A grande discussão aqui é saber se há possibilidade também de haver ato obsceno. É possível? Sim. Porque não bastasse esse ato tipificar um estupro de vulnerável, ele foi praticado em local público. Portanto, nós temos um concurso formal de crimes entre ato obsceno e estupro de vulnerável. Com uma mesma ação, o Ilmar satisfez 2 tipos penais: ato obsceno e estupro de vulnerável. Letra E de elefante, portanto. Rodrigo, por que não pode ser importunação sexual se, de acordo com o enunciado, ele pediu à vítima, a Georgina, que lhe fizesse sexo oral e ela consentiu? Porque, de acordo com o STJ, não se pode desclassificar o delito de estupro vulnerável para o delito de importunação sexual. Essa é uma linha de raciocínio que você tem que ter na sua cabeça. Segundo, porque não seria o caso, já que a tipicidade do 217 é mais específica. E terceiro, a literatura dominante não faz essas considerações acerca de consentimento ou não no 217A. Tem alguns precedentes? Tem, mas de regra não é uma consideração relevante. Letra E, portanto, a nossa resposta. TJ Santa Catarina, FGV 2024. Bianca, vamos passar um pouquinho mais rápido para não passarmos demais nosso tempo. Bianca acordar de madrugada por ruídos provenientes do quarto de sua filha de 12 anos. Deslocando-se ao cômodo de onde provinham os ruídos, surpreende a menor tendo relações sexuais com o padrasto. De novo, 12 anos, com certeza estupro vulnerável. Após assistir ao fato por alguns segundos, sem tomar qualquer medida em relação ao que presenciava, a mãe retorna para a cama. Diante do caso, bom, eu sou mãe, minha filha de 12 anos, eu tenho para com ela um dever de garantidor, artigo 13, parágrafo 2º, B do Código Penal. Cheguei em um lugar, minha filha de 12 anos está sofrendo um crime gravíssimo, eu tenho dever de garantidor para com ela de evitar que ela sofra qualquer tipo de lesão. Está sendo estuprada. Olhei, nada fiz, voltei para minha cama, vou dormir. Sou eu, coautora, eu não, né? A Bianca, personagem aqui, coautora do delito de estupro de vulnerável, junto com o padrasto, que é o personagem autor aqui por comissão. E ela responderá, então, por estupro de vulnerável em omissão imprópria de garantidor. Por que não pode ser omissão de socorro, como, por exemplo, sugere a letra A? Porque ela é garantidora. E se ela é garantidora, isso prevalece sobre o artigo 135 do Código Penal. Aí vem a nossa discussão da questão, que é o seguinte: incidem agravantes, majorantes, causas de aumento? Veja como eu disse isso a você lá no nosso início de encontro. A FGV gosta de cobrar a causa de aumento. Vê lá a letra B.
Deve responder pelo crime de estupro de vulnerável? Deve. Sem a incidência de qualquer causa de aumento de pena? Não. Nós temos duas que possivelmente incidem. Primeiro, concurso de pessoas, está lá no 226. Segundo, o fato de ser gestora da mãe, está lá no 226 também. Então tem duas aqui que talvez incidam. Letra B já tira, letra A tira porque não é uma omissão de socorro. É estupro de vulnerável. C. Deve responder por estupro de vulnerável com a incidência da causa de aumento decorrente do concurso de pessoas? Certo. Letra C é o nosso gabarito. Aí você pergunta assim, Rodrigo, mas por que ela não pode ser letra E? A resposta, que diz assim, deve responder pelo estupro vulnerável com a incidência da causa de aumento de pena decorrente de ser genitora da vítima. Não seria o caso de incidirem as duas? Não, porque aí nós teríamos bis in idem, já que a condição de genitora é o que integra essa mãe no concurso de pessoas, percebe? Então, se nós revalorarmos essa mesma circunstância de maneira negativa, nós estaremos atribuindo um duplo efeito negativo à mesma circunstância de fato. Bom, examinamos bis in idem lá no início do nosso encontro. Vamos pegar o fato dela ser mãe da menina e falar, por você ser mãe da menina, você pratica estupro vulnerável junto com o pai. Beleza. E por você ser mãe da menina, você pratica estupro vulnerável com causa de aumento de pena. Percebe o bis in idem? De modo que, e esse é também o entendimento pacífico da jurisprudência, há 2 ou 3 julgados relevantes nisso, dentro do Superior Tribunal de Justiça, letra C de Creta é o nosso gabarito. Só incide a causa de aumento do concurso de pessoas. Ok. Vamos em frente agora para o... Deixa eu ver aqui qual é a questão. Agora sim... Beleza. Polícia Civil de Santa Catarina 2024. Adamastor é serventuário da Justiça e chefe de gabinete de um desembargador. Por estar em dificuldades econômicas, Adamastor passa a oferecer serviços a advogados. Tem coisa errada aqui, né? A atividade consiste em procurar advogados que tinham processos sob relatoria do referido desembargador, solicitando vantagem econômica a título de influenciar a decisão judicial. De start, é correto afirmar que Adamastor deve responder pelo crime D. Aqui nós temos 2 tipos para diferenciar. Isso aqui também já caiu em várias outras provas, como, por exemplo, o delegado de polícia de São Paulo, que não foi organizado pela FGV, mas convém saber. Convém diferenciar aqui 2 crimes. Tráfico de influência e exploração de prestígio, que, neste específico particular, será um conflito de normas resolvível a partir do sujeito ao qual se sugere ser destinada a vantagem. Adamastor é servidor e chefe de gabinete do desembargador. Ele começa a procurar os advogados que tinham processo sob relatoria do desembargador, dizendo o seguinte, me dá um dinheiro aí que eu influencio o desembargador. Vamos ler juntos os 2 tipos que talvez incidam. Exploração de prestígio e tráfico de influência, começando pelo tráfico de influência, artigo 332. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promete vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. É isso aqui, né? Você fala, beleza. Cobrei, solicitei um ato, pretende influenciar num ato do funcionário público da função. Beleza, quero o desembargador. Mas, aí é que vem a pegadinha. A exploração de prestígio, que é o artigo 357 do Código Penal, traz alguns elementos de especialidade em relação ao 332. Visita comigo a leitura do 357CP. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do MP, funcionário da justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Rodrigo, mas não pode ser, porque o princípio da legalidade nos impõe uma interpretação restritiva dos tipos penais. E aí não está escrito desembargador, que é um magistrado de 2º grau de jurisdição. Aí está escrito juiz, que é um magistrado de 1º. Portanto, não cabendo em direito penal a interpretação ampliativa, não pode ser o tipo. Não é bem isso, né? Porque aqui não é o caso de fazer uma interpretação tão restritiva assim. A expressão juiz está aqui atrelada a membro do Poder Judiciário, seja juiz de 1º grau, desembargador, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do STJ, ministro do TST, sei lá, qualquer membro do Poder Judiciário. Assim como na sequência a legislação utiliza a expressão órgão do Ministério Público. Pode ser o promotor? Pode.
Pode ser o Procurador-Geral da República? Pode. Pode ser o Subprocurador da República? Pode. Pode ser o PGJ? Pode. Pode ser o membro do MP que está oficiando no MP eleitoral? Pode também. Portanto, exploração de prestígio, letra A de amor, é a resposta correta. Próxima. Jerônimo Motoboy conduz a motocicleta sem as placas de identificação para fazer entrega de pizza a um cliente quando é flagrado em uma blitz policial. Ok. Resta apurado que o veículo pertencia à pizzaria Massa Italiana, cujo proprietário retirara as placas. Isso aqui é uma questão da magistratura também da FGV. Cadê? Resta apurado que o veículo pertencia à pizzaria Massa Italiana, cujo proprietário retirara as placas com o objetivo de não ser multado em decorrência de eventuais infrações de trânsito cometidas pelos entregadores do restaurante. Diante do caso narrado, é correto afirmar que Jerônimo não cometeu o crime. Atípico. Rodrigo, que é isso? Mas ele tá conduzindo uma moto sem placa, sem sinal de veículo automotor. Isso aí não é a lei nova? Isso aí não é a lei 14.562? Negativo, porque lá no 311 do Código Penal não se encontra a previsão dessa modalidade típica de conduzir veículo com placa suprimida. Cuidado, só tem adulterar, não foi ele que adulterou, remarcar, não foi ele que remarcou, ou suprimir, não foi ele que suprimiu. Ele está conduzindo a moto sem a placa, porque a placa foi suprimida por outra pessoa, mas não foi ele que suprimiu. Percebe? Cuidado, pegadinha boa para cair. Letra A. Por último, constituição de milícia privada. Vamos juntos. Isso aqui é fácil, tem jurisprudência nova sobre o tipo lá no âmbito do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e aqui nós devemos ir ao 288A. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear a organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código. Olha lá a letra D de dragão. O tipo penal exige um especial fim de agir consistente na prática de crimes previstos no Código Penal. Polícia Civil do Amazonas 2022. Maravilha, a letra D de delta é a nossa resposta adequada. E aqui, meu amigo, nós encerramos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 questões de direito penal da Fundação Getúlio Vargas, de várias carreiras, delegado, promotor, juiz, tudo junto. Veja como se trata de uma banca que cobra parte especial, cobra caso concreto, mas também cobra ali acolá uma coisinha ou outra de parte geral. Dá mais ênfase nos teus estudos na parte especial que vai dar bom. Faz bastante caso concreto e não esquece de decorar coisinha de lei, fração de pena, majorante, minorante. Isso aí cai. Valeu? Um abraço grande, a gente se vê na nossa próxima oportunidade. Valeu, até lá.